Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Esse é um texto bem conhecido do Novo Testamento, mas que eu creio que nos ajuda a mostrar aquilo que Jesus queria dizer com a nossa conexão com Deus. Porque aqui ele está falando de várias coisas importantes e principalmente dessa conexão que Ele é entre nós e o Senhor. Então, o que estava acontecendo aqui é que os discípulos estavam... Jesus estava pregando nos lugares e os discípulos estavam ouvindo o que as pessoas estavam falando a respeito dele. E ele chega, então, uma hora que eles estavam ali sossegados e sozinhos, né? E começa a conversar com eles. E olha só a pergunta que ele faz. No versículo 17, ele começa a falar desse jeito. Ali eu coloquei só alguns dos versículos, nem todos, né? Mas no versículo 17, no versículo 13, acontece a história assim. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Então, em outras palavras, ele estava perguntando: o que as pessoas estão dizendo de mim? Né? E aí eles responderam, versículo 14. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias e um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Caiu. Isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E versículo 18. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. É interessante essa passagem porque fala dessa conexão mais íntima que Jesus tinha com os seus apóstolos e que agora a gente tem a felicidade de poder ter também. Você notou ali que quando os discípulos começam a falar a respeito de quem ele era, o que eles estavam ouvindo de quem ele era, as pessoas olhando para ele, vendo ele como um profeta, alguém que estava ensinando, fazendo milagres e coisas dessa natureza, relacionaram ele com os profetas do Velho Testamento. Alguns diziam que era João Batista, que nessa época já tinha sido morto. Então, o João Batista ressuscitado, mas como é que ele ia ser ressuscitado se ele já estavam vivendo, né, mais ou menos juntos, né? Mas eles também nem estavam pensando direito, né? Outros Elias era um dos profetas do Velho Testamento que, como Moisés, Deus concedeu que ele fizesse milagres. Ele, Eliseu, e quem mais no Velho Testamento fazia milagres assim? Fora Moisés, Elias, Eliseu. No Velho Testamento. Josué, bem lembrado. Josué recebeu a ordem de Deus e o Rio Jordão parou, né? Não abriu, mas pelo menos parou, né? Lembra de algum outro profeta milagreiro? Eliseu, isso, nós já falamos, junto com Elias. Na sequência de Elias, né? Sabe por que não tem? Porque não era a prática de Deus esse tipo de coisa.
eles relacionou os milagres, até no Velho Testamento, estavam relacionados com coisas específicas que Deus estava fazendo. E aqui a gente vê eles relacionando ele com Elias. Outros falavam que ele era Jeremias, ou um dos profetas. Por quê? Porque estavam relacionando com os seus ensinamentos, até com as broncas, entre aspas, que ele estava dando para o povo de Israel. Mas Jesus não estava se importando com isso. Esse aqui é o negócio aqui, que é a coisa legal. Ele não estava se importando com isso. Ele estava se importando em saber o quê? Olha o que é o versículo 15. É isso que ele queria. Está ali 15, não? Com quem que ele estava se importando realmente? Com os apóstolos, com os discípulos. Ele realmente queria saber o que os discípulos estavam achando dele. Ou que intimidade ou que conexão os discípulos estavam tendo com ele. Aqui a gente vê que ele realmente se importa com a gente, irmãos. Nós temos uma coisa, por exemplo, que os apóstolos não tinham naquela época, sabe o quê? Ele morando dentro da gente. Eles tinham, a gente às vezes até fica com inveja, né, que eles tinham essa prerrogativa de poder ver ele, de tocar nele, né, falar com ele e ele responder, ouvir ele audivelmente. Calma, nós vamos chegar lá, a gente ainda vai ter esse tipo de privilégio. Mas a gente às vezes fica até invejando eles, né? Mas, gente, eles podem falar a mesma coisa da gente. Nós tínhamos ele aqui do nosso lado, olhando para ele por algum tempo, mas vocês têm ele morando dentro de vocês que a gente não tinha. Você viu que privilégio é esse? Sabe, da gente poder saber que Jesus está no nosso meio, aonde quer que a gente esteja. Não precisava procurar ele. Onde é que ele foi? Ele foi orar. Onde? Vamos lá atrás dele. Não. A gente está com ele aqui agora. Se a gente começar a orar, ele está ouvindo o que a gente está falando. Nós temos um privilégio maior que os apóstolos tinham. E é essa conexão que eu gostaria que você prestasse atenção para que você tenha, porque isso é fundamental para nós. Olha só, Jesus ele começa a enfatizar essa conexão depois que ele faz essa pergunta: o que vocês dizem que eu sou? No versículo 16, que é o primeiro que está lá na nossa tela, Simão Pedro, que é o afoito da turma, ele já responde. Representante ele chegou até a ser líder, né? Talvez quando os apóstolos estavam falando, ele estava quietinho ali no canto dele, porque ele não queria dar muita opinião, mas o que ele estava falando? Quando Jesus perguntou, mas e vocês? Diretamente ele já começou a falar. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que aconteceu aqui? Ele faz uma declaração maravilhosa e Jesus vira para ele e fala, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Uma coisa muito legal é que Jesus, a nossa conexão com ele nos dá entendimento divino. Nos traz o entendimento divino que as outras pessoas não têm. Sabe aquela coisa de você conseguir discernir o que é certo e o que é errado? Sabe aquela coisa de você se ver numa situação e o Espírito Santo de Deus te mostrar o que você deve fazer ou não fazer? Sabe aquela opinião que a gente precisa para uma determinada coisa que a gente tem que decidir e Ele está ali nos ajudando? Ou quando se apresenta uma tentação, o Espírito Santo como uma buzina no ouvido da gente, não, isso aí está errado, não faz, sabe? Você já não passou por isso? Essa é a conexão que Ele quer da gente. O que o apóstolo Pedro estava fazendo aqui, a declaração dele não foi uma opinião que ele tinha, foi uma revelação de Deus. Até para ser gravado para a gente aqui, escrito,
para Mateus depois gravar, escrever para a gente e a gente poder ler. Ele recebeu uma coisa aqui que não era natural. Jesus vira para ele e fala: não foi-lhe revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está no céu. Gente, muitas vezes, se a gente tem uma conexão muito forte com Deus, a gente vai receber esse tipo de revelação. Não é uma coisa assim, como as pessoas têm por aí, de muitas vezes, de talvez a gente não precisa pensar em sonhos, visões ou coisas dessa natureza. Algumas pessoas até têm esse tipo de experiência, mas a gente não precisa desse tipo de experiência para receber revelações de Deus. O que a gente precisa é estar conectado com Ele, para que a gente até saiba exatamente que é Ele quem está falando com a gente. A nossa conexão com Deus é uma revelação de Deus para nós, não é necessariamente a nossa opinião. Jesus ele não estava procurando a opinião dos apóstolos quando Pedro respondeu isso. Ele estava querendo saber o que estava no coração deles. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É uma estatuetinha presa num crucifixo? Ou é uma entidade que a gente vem na igreja para poder apaziguar e falar: ó, eu estava na igreja, viu? Estou cumprindo minha parte. Um Deus que a gente precisa apaziguar. Quem é Jesus para você? É alguém que fica num lugar na sua casa e que você vai buscar quando precisa, talvez dentro de uma Bíblia, colocada na cabeceira da sua cama ou na estante de livros, que você só vai procurar quando precisa? Quem é Jesus para você? É uma coisa de quem as pessoas falam? É uma personagem de quem as pessoas falam? Ou é alguém que está vivo na sua vida o tempo todo, está ali presente com você o tempo todo, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua vizinhança, quando você está conversando com seus parentes, quando você está passando uma mensagem no WhatsApp, Ele está ali com você. Ele está vendo o que você está fazendo. Você está compartilhando com Ele o que você está fazendo. Isso é conexão. Isso é conexão. Outra conexão que ele fala aqui é no versículo 18. Ele diz: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sabia que nos evangelhos só tem 2 lugares onde se fala de igreja? É esse versículo e depois quando fala da disciplina, lá em Mateus capítulo 15. É interessante porque o que é a igreja? O que é a igreja? É um prédio onde a gente vai se reunir, que por sinal está sem forro e a gente precisa colocar forro para ficar com menos frio. Não é? Essa é a igreja, não é? Não, estou falando da igreja. A igreja é o quê? Isso, nós vamos para a igreja, não é? A gente não fala isso? Até ali na placa está escrito igreja. Aqui é a igreja, não é? Mas você tem essa noção de que igreja só é igreja quando a gente está junto? Ninguém é igreja sozinho. Esse prédio não é igreja. Ele se torna igreja quando a gente está aqui. Abriga a igreja, isso. Esse prédio abriga a igreja. E quem falou que ia edificar a igreja? Naquela época a igreja ainda não tinha começado, lembra? Ia começar só no dia de Pentecoste, dali alguns dias. Mas hoje nós estamos vivendo a igreja edificada por Jesus. A nossa conexão uns com os outros é a conexão com Deus que Ele quer para a gente. E Ele fala: eu edificarei a minha igreja. Por isso, Jesus em você faz com que você necessariamente tenha essa conexão com a igreja que é tão importante. A intimidade com Cristo faz com que a gente tenha intimidade na família da igreja.
essa conexão com Deus traz essa comunhão com a igreja. E é interessante aqui que ele fala, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tem 3 posições aqui que as pessoas interpretam sobre essa ideia. Porque ele vira para Pedro e fala, você é Pedro, mas a pedra vai ser, a igreja vai ser edificada sobre a pedra. 2 palavras aqui, ele está fazendo um trocadilho entre a palavra Pedro e a palavra pedra. Pedro é lasca, é uma pedra pequena, um fragmento da pedra. Mas pedra é a Petra, a rocha, aquela onde os edificadores construíram aquela casa que não cai quando vem a chuva e o vento. Lembra da parábola dele? Quem é chamado de a rocha no Novo Testamento? O próprio Jesus. Jesus é chamado de rocha. Você pode olhar lá depois em 1 Coríntios capítulo 10, Efésios 2 e 20. Ele, a rocha, é Cristo. E é sobre essa rocha que está sendo edificada a igreja. Então, tem 3 posições aqui. Uma posição diz que ele está falando, você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ou sobre você mesmo. E aí é onde vem os romanistas, né, que falam que Pedro e os seus sucessores são a pedra fundamental da igreja. O Papa seria a pedra onde a igreja está sendo fundamentada. Bem, a gente vê que isso não é verdade, inclusive pela própria declaração dele, falando você é uma coisa, mas eu estou colocando a minha igreja sobre outra coisa. Outra posição diz que é a própria frase que Pedro diz. Até alguns entre nós acreditam nisso, que a frase, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é onde ele está fundamentando. Isso é a pedra onde a igreja está sendo fundamentada. E eu não tenho problema também de alguém que quer acreditar nisso. Mas eu creio que ele estava falando assim. A gente não consegue ver a cena, né? Ele estava falando, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele talvez estava apontando para ele mesmo, falando, olha, quem é a pedra aqui? Quem é a base sobre a qual a igreja vai ser fundamentada? A pedra angular, o apóstolo Paulo chama, onde a igreja ia ser fundamentada, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Então essa conexão que a gente tem com Deus tem que estar firme, para que a gente possa também viver a vida da igreja. Muitas pessoas não vêm para a igreja ou não têm comunhão com a igreja, por quê? Porque não tem a sua conexão firme com Deus. Sabe, não valoriza estar em família, não valoriza estar em comunhão, porque a sua conexão com Deus está fraca. Entende? Então é por isso que a gente tem que ter essa conexão forte, porque ela também gera intimidade. E por último, gera poder e gera autoridade. Ele fala no final do versículo 18, que a conexão gera poder para a gente, e as portas do inferno não poderão vencê-la. As portas do Hades não poderão vencer a igreja. Esse é o poder de Deus que Ele, através do Espírito Santo, dá para a gente. Lembra? Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aquele que me ama fará as coisas que eu faço e ainda vai fazer coisas maiores. O poder de Deus, diz o apóstolo Paulo, paira sobre a igreja. E não só o poder, a autoridade. Ele coloca aqui no versículo 19, eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Lá em João capítulo 20, aqui Mateus ele fala isso especificamente para Pedro, mas em João capítulo 20, depois da ressurreição, ele pega essa mesma frase e coloca para toda a igreja. Para toda a igreja. Inclusive perdão de pecados. Ele não está dizendo aqui que nós temos o poder para perdoar ou para ligar ou coisas de natureza sobrenatural. O que ele está falando aqui é que você tem a minha autoridade. Eu recebi a autoridade do Pai, agora eu estou passando ela para você. Então vão e levem o Evangelho para as pessoas.
A nossa conexão com Deus nos dá essa autoridade, nos dá esse poder para a gente poder intervir na vida das pessoas. Intervir na vida delas. Eu tenho feito uma oração. A semana que vem eu vou ter que ir lá para São José dos Campos, lá na casa da minha irmã. Eu e a Eunice, nós vamos para lá. Que, como vocês sabem, ela vai ter que fazer uma cirurgia. Eu tenho pedido para Deus para me dar o poder, a autoridade de intervir naquela família. Sabe o que é isso? De você chegar e fazer diferença. Porque eu tenho a autoridade do Espírito Santo, eu tenho o poder do Espírito Santo sobre mim. Eu quero ter a coragem para intervir lá dentro. Coisa que a gente tem, gente. Você está conectado com Deus? Porque você só vai ter coragem de intervir se você está conectado com Deus. Muitos filhos e filhas de Deus estão longe dele. Vivem suas vidas orando, lendo sua Bíblia, vindo para a igreja, dando seu dízimo e tudo mais, mas não têm essa conexão com Deus. Vivem vidas muito abaixo. Sabe quando a bateria está ali nos 15%, 10%? E você não consegue, até alguns aplicativos não funcionam, porque o celular não deixa o aplicativo rodar, porque a bateria está em 9%, 8%. É assim que a maioria dos cristãos vive hoje em dia. Dos que vão para o céu, eu estou dizendo. Não estou falando dos cristãos nominais, não. Não vivem a carga toda. Porque não se conectam com Deus. A minha intenção como seu pastor é fazer você ficar conectado com Deus. E ver a luz de Deus brilhar no seu coração. E você ter a autoridade e o poder de Deus de intervir na vida das pessoas. E as pessoas olharem para você e falar, isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Possível? Provável? Sim! Porque a gente está se mexendo para isso. Então, gente, olha só. O Senhor Jesus Cristo tinha uma tarefa muito importante para nós, mas se a gente não tem essa conexão, a gente não vai ter. Eu não sei exatamente qual era a intenção dele no versículo 20, de advertir os discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Provavelmente até para que todo o desenrolar ainda das coisas acontecessem, para que ele pudesse realmente ser revelado, não sei. É uma pergunta que a gente pode fazer para ele lá no céu depois. Mas o que a gente sabe é que hoje a gente não precisa ter medo nenhum de falar disso. Porque tudo o que ele queria fazer já está feito. Tudo o que precisava ser feito já está consumado. E agora ele nos deu o poder e a autoridade para que a gente possa levar isso para os outros. Então vamos estar conectados com ele, tá bom? Vamos fazer essa conexão ficar forte. Nosso próximo ponto, antes da gente encerrar o culto hoje, pode passar o próximo slide, é essa conexão pessoal, tá? Eu vou dar 5 minutos para você. Só 5 minutos. E você vai fazer 3 coisas. Você vai conversar com ele pessoalmente. Tá bom? Você vai confessar seus pecados em primeiro lugar. Você tem pecado? Hein? Você lembra de alguns pecados que você cometeu que você ainda não pediu perdão para Deus? Então essa é a hora de fazer, tá bom? Vamos limpar o nosso coração primeiro. Vamos limpar o nosso coração. Até vai ter algum pecado que você não vai nem lembrar. Tudo bem, Cristo já morreu por ele na cruz, tá? Mas aqueles que Deus, o Espírito Santo, lembrar você, é porque Ele quer que você confesse. Então peça para Ele, Senhor, qual o Senhor quer que eu confesse? Me ajuda a lembrar agora. E deda você mesmo para Deus. Segunda coisa que você vai fazer é agradecer aquilo que Ele lhe fez, tá? Depois de você, espero que você não tenha uma lista muito grande de pecados para confessar, que dê tempo de você também agradecer.
Lembra de alguma coisa que Deus fez na sua vida esses dias. Esses dias, tá? Que você possa agradecer. Obrigado. Confessar o pecado e depois agradecer ao Senhor alguma coisa. Isso, muito bom. E no fim, agora melhorou, né? Obrigado, gente. Obrigado, Lívia. É verdade. Quem fez essa letrinha pequenininha, né, seu Jura? Oh, coisa feia. Melhorou agora? Italiano. E por último, entregue suas preocupações e ansiedades nas mãos do Senhor agora. Tá? Talvez você tenha alguma coisa que está apertando o seu coração. Faz isso agora, entrega nas mãos dele, tá bom? 5 minutos, só 5 minutos, para você fazer essas 3 coisas, tá? Converse com ele, individualmente, só entre você e Deus.